Em Marcos capítulo 4, Jesus conta uma parábola poderosa para os seus discípulos e nela eu acredito que nós podemos extrair alguns ensinamentos poderosíssimos. A partir do versículo 3 ele diz assim: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola de Jesus, que inclusive alguns versículos à frente, ele explica o simbolismo dessa parábola. E Jesus mostra que os 4 solos que ele conta na parábola, na verdade, simbolizam 4 posturas do coração, 4 posturas diferentes do coração, que interferem na intensidade da nossa frutificação. E eu creio que tanto com o solo na parábola, como também com a postura desse semeador, nós temos muito a aprender. Principalmente no fechamento desse assunto que nós estamos falando, sobre naturalmente sobrenatural, nós temos que ser, que é o foco de hoje, ser intencionais sobre nossa frutificação. Nós temos que... a frutificação intencional deve fazer parte do nosso viver diário. Por quê? Porque se não formos intencionais, não seremos frutíferos. Veja só, Jesus dá esse exemplo de agricultura e a palavra agricultura significa basicamente forçar algo a crescer num ambiente, num solo, em que aquilo não é natural ali. Por exemplo, e eu já dei esse exemplo várias vezes na igreja, na minha casa eu tenho um pé de uva. Esse pé de uva nunca teria nascido, crescido e frutificado ali onde ele nasceu e cresceu, se não fosse pela nossa intervenção, da minha esposa e eu. Se nós não tivéssemos intervido e plantado, sido intencionais a respeito do que plantar, onde plantar, como cuidar, nós nunca teríamos comido daquela uva. Por quê? Porque ela não cresceria ali de forma natural. E da mesma forma, aquilo que nós estamos produzindo pelo Espírito, como nós falamos ontem, né, que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, são coisas que são antagônicas à cultura deste mundo. Ou seja, o mundo é um ambiente hostil para o tipo de frutificação que nós estamos produzindo, que é o fruto do Espírito. Vamos começar a falar do fruto, das 9 características do fruto do Espírito amanhã, que são características como amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio e assim por diante, são coisas que são contra a cultura deste mundo vigente. Ou seja, se não formos intencionais a respeito da nossa frutificação, os frutos não virão. Por quê? Porque esse tipo de frutificação não acontece por acaso. Você não vai apenas viver diariamente e tropeçar em frutos espirituais. Não, os frutos são produzidos quando somos intencionais a respeito do nosso viver. Ou seja, nós produzimos na nossa vida um ambiente propício para esse tipo de frutificação. A frutificação, ela é sem esforço. Mas por quê? Porque nós produzimos um ambiente propício para que o fruto seja produzido, seja gerado. Então, do que ele está falando aqui? Primeiro ele fala sobre o semeador saiu a semear. Aí você veja a intencionalidade desse semeador, como nós podemos aprender com isso. Porque semeador semeia, e ele saiu a semear por quê? Porque se não sair a semear, não tem fruto. Não tem fruto, é necessário uma atitude, uma ação que coloca em andamento este processo de frutificação. A frutificação só é inevitável se nós fizermos a nossa parte. O semeador saiu a semear, isso fala de iniciativa, fala de intencionalidade. E outra coisa que eu aprendo com esse semeador é a perseverança e a persistência. Por quê? Porque ele sai para semear.
um quarto da semente cai à beira do caminho e não frutifica. Outro quarto da semente cai em meio a rochas e não frutifica. Outro quarto da semente cai em meio a espinhos e não frutifica. Pois esse cara continua semeando. Por quê? Porque ele persiste e insiste, crendo no poder da semente. É isso que nós devemos fazer. Então, ou seja, o último um quarto cai em terra boa. Por quê? Porque ele perseverou para vencer, para suplantar, né, as primeiras 3 experiências aparentemente falhadas. Então isso ministra muito no meu coração a respeito de persistência. Se você deseja ter uma vida frutífera, viver de forma frutífera, se você quer realmente viver essa vida sobrenatural, você precisa ser persistente, você precisa crer, agir com fé, crer no poder daquilo que você prioriza, que de acordo com o que aprendemos nesses últimos dias, tem tudo a ver com a vontade de Cristo, tem a ver com aquilo que é aceitável para o Senhor. Então, com isso, o que aprendemos com esses 4 solos? O primeiro solo é o solo que é representado pelas sementes que caem à beira do caminho. A beira do caminho era um lugar onde as pessoas caminhavam, passavam carruagens e as bestas pisavam ali, cavalo, boi e bode, ovelha. E a beira do caminho era um lugar tripudiado, compactado, um solo compactado que não estava pronto para aceitar sementes. E fala de um coração, então, endurecido. Uma das primeiras coisas que nos impede de frutificar espiritualmente é quando endurecemos o nosso coração para o agir de Deus e para outras pessoas que podem nos abençoar. O relacionamento com as outras pessoas, nós não podemos reter coisas como perdão, graça, nós não podemos agir diferentemente de como o Senhor agiu conosco. Então, quando nós endurecemos o nosso coração, até mesmo para a palavra de Deus, quando ouvimos algo que nos desafia, quando somos desafiados a uma mudança específica pela palavra de Deus, não podemos endurecer o nosso coração, porque quando o coração é endurecido, Jesus mesmo diz que as aves, que são símbolo aqui de Satanás, o inimigo vem e rouba essas sementes. E é impossível a frutificação. Então, não podemos ter coração endurecido, nós temos que ser intencionais a respeito disso. Por quê? Porque às vezes a nossa tendência nos leva a endurecer o nosso coração, quer seja por experiências ruins, ou decepções, ou traições, ou o que quer que seja. Mas se nós nos permitirmos sermos guiados ou regidos pelos traumas e pelas experiências ruins que já tivemos e não pela palavra de Deus, nós vamos viver com o coração sempre indisponível para aquilo que Deus quer ministrar nas nossas vidas. O segundo tipo de solo é representado pelas sementes que caem entre rochas. E isso aqui, a característica que Jesus fala aqui na parábola é que, visto não ser profunda a terra, a semente não frutifica. O sol vem e queima a semente. Ou seja, a característica principal desse solo é que ele é raso, não tem profundidade. E quantos de nós vivemos uma vida sem profundidade? Principalmente na cultura de hoje em dia, em que as pessoas raramente são expert em alguma coisa, raramente elas investem num conhecimento profundo em alguma coisa. Vivemos em uma cultura que as pessoas não leem artigos, elas leem as manchetes. E o problema é que muitas vezes nós arrastamos essa forma de nos relacionar com o mundo para a forma como nós nos relacionamos com Deus. E passamos a ter um relacionamento raso com o Senhor. O que é um baita desperdício, porque eu não posso me relacionar de forma rasa com um Deus que é profundo. Então nós temos que ser intencionais a respeito de rejeitar a nossa tendência de vivermos de forma rasa. Devemos praticar a profundidade do relacionamento com o Senhor, buscá-lo intensamente, procurar entender e conhecer os conceitos da sua palavra, os preceitos do Senhor, ter prazer por estudar a Bíblia, por ter um momento de adoração na presença do Senhor. E por quê? Porque profundidade requer investimento, profundidade requer tempo, profundidade requer intencionalidade. E se você deseja ser frutífero, você precisa também ser profundo. Por quê?
Terra rasa não produz, não cria raiz. O terceiro solo, que é simbolizado pelas sementes que caem entre espinhos, fala para mim de um coração tumultuado. Começamos a falar sobre o coração endurecido, falamos sobre o coração raso e falamos sobre o coração tumultuado agora, que são os espinhos que sufocam a semente. Veja só, como que às vezes o tumulto do nosso dia a dia, das nossas vidas, nos provoca a viver uma vida que não tem espaço para o Senhor. Então nosso desafio é, meu irmão, permita que Deus entre na sua vida de verdade, por completo, limpe o seu coração de tudo aquilo que está tumultuando você e te impedindo de ter uma experiência genuína, verdadeira e profunda com o Senhor. E por último, a boa terra. Enfim, versículo 8, caiu em boa terra e deu fruto, que é o coração disponível, o coração aberto. Isso fala da postura intencional que devemos adotar a respeito da nossa maturidade, da nossa espiritualidade, da expressão de Cristo através de nós, da expressão da nossa fé e do nosso relacionamento com o Senhor e com os nossos irmãos. Devemos estar sempre de coração aberto. Para quê? Para os ensinamentos do Senhor, as lições que Ele quer nos ensinar. E às vezes são coisas que vêm através de interações com outras pessoas. Estar abertos para a forma como Ele nos chamou para contribuir na vida de outras pessoas, na casa do Senhor. Estarmos abertos à palavra desafiadora do Espírito Santo de Deus que vem para causar mudanças no nosso interior. Não podemos nos fechar para aquilo que Deus quer fazer em nós. Inclusive, nesse 12º dia desse propósito, talvez você já começou a colocar em prática algumas coisas poderosas e quando terminar, daqui a 9 dias, quando terminarmos esse jejum, você vai ser fortemente tentado a deixar de lado esses hábitos que você adquiriu ao longo desse jejum. E esse é um desafio para nós. O desafio é, meu irmão, não se permita voltar a viver a vida que você vivia. Torne disso um hábito, diariamente meditar na palavra de Deus, buscar ao Senhor, estar em oração. Ou seja um solo disponível, um solo aberto para o Senhor, em nome de Jesus. E dessa forma, você terá realmente uma vida frutífera nele, em nome de Jesus. Que o Senhor ministre no seu coração, renove as suas forças. A partir de amanhã vamos falar um pouco sobre as características do fruto do Espírito. E certamente você será abençoado, em nome de Jesus.